Olá, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma passagem do livro de João, onde ele descreve uma frase de Jesus muito interessante, né? Que vai de encontro aos nossos anseios. Ela diz assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Foi Jesus quem disse isso, mas olha só, ele está dizendo: se as minhas palavras estiverem em vós, ele coloca uma condição. E o que são essas palavras dele estiverem em vós? São os ensinamentos que ele deixou. Se estiver em nós, assumida a condição da prática desses ensinamentos, nós não estaremos nunca pedindo a ele em oração bens materiais, por exemplo. Nós estaremos sempre pedindo a ele algo que vá melhorar nossa conduta moral e vá nos fazer prosperar espiritualmente. O que, Iris, que eu peço, que é isso aí que você está falando? Eu peço a Deus que me ajude a ter mais coragem para enfrentar as dores, as situações, as lutas difíceis, aquelas que são constrangedoras, aquelas que me trazem estresse, que me trazem aborrecimento. Ele vai me dar coragem. Eu peço a Deus que me dê resignação diante daquilo que eu não posso resolver. É porque é chegado o momento de passar por aquilo mesmo. Aquilo vai trabalhar meu ego, meu orgulho. Eu não quero, porque eu não quero sofrer, mas eu tenho que passar. Se eu tenho que passar, então eu vou pedir resignação, ele vai me dar. Aí eu vou passar com menos dor e menos sofrimento, tá? Não vou deixar sofrer, mas vai diminuir, o que é um ganho, né? Eu vou pedir que ele aumente a minha fé, para que eu consiga perseverar, para que eu consiga alimentar a esperança no meu coração acerca das coisas que eu almejo. E que essas coisas eu tenho que ter bem ciente nesse mesmo coração, devem ser coisas que venham para o meu melhoramento íntimo e do meu próximo, e não para o meu enriquecimento material. É errado querer ser rico? É errado querer ter bens? Não. A riqueza é uma bênção concedida por Deus. É errado, às vezes, o mau uso que nós fazemos dela. E nós não devemos pedir para tê-la. Nós devemos pedir para nós nos melhorarmos. Ela é uma consequência da nossa conduta, ou de nossas provas, ou de nosso planejamento reencarnatório, não sabemos com certeza, não é? Mas devemos confiar. E se nós não conseguimos confiar em Jesus, peçamos a Ele essa confiança, o aumento da nossa fé. Nós devemos sempre pedir a Jesus que Ele nos permita esclarecer com relação às verdades que Ele mesmo trouxe. E que nós consigamos despertar, né, dos conceitos errados ou dos alimentos errados que nós consumimos e nutrimos a nossa alma. Muitas vezes nós investimos muito em sentimentos de vingança, querendo descontar no outro, querendo que o outro passe pelo que nos fez passar de ruim, né? Queremos colocar o outro numa situação abaixo da nossa, alimentando o nosso sentimento de inveja ou de arrogância, né? Então isso não é ter as palavras de Jesus em nós. Quando nós não temos essas palavras de Jesus em nós vamos alimentar esses sentimentos que eu acabei de descrever aqui, bem difíceis, e aí vamos começar a pedir coisas que não seremos atendidos, porque não são para o nosso bem e não para o bem do outro. Que Deus seria esse de injustiça, né? Se nos concedesse armas para nós lutarmos contra nós e contra o nosso próximo. Então é uma questão de raciocinar a nossa fé, né? Alimentar o nosso coração com as palavras de Jesus e pedir a Ele tudo o que nos cabe. Ah, eu não sei o que nos cabe? Comece a perceber quando você dá pequenos gritos dentro de casa, quando você começa a ser impaciente demais com os outros, intolerante. Comece a perceber que você deixa de fazer coisas de boa, de bem para o próximo, em função da sua comodidade. Muitas vezes você dispõe de muita coisa e acha que não é obrigado a dividir. Realmente a palavra não é obrigação. A palavra é dever. Se você é uma pessoa consciente do que significa amar ao próximo e é uma pessoa consciente do que significa
prática da caridade, você vai entender que tudo que é seu não é só seu. É uma parte sua e outra de quem precisa. Mas isso aí é uma outra discussão para um outro dia. Agora nós precisamos focar aqui no que nós vamos melhorar em nós, para que nós encontremos essas palavras bem resolvidas e alocadas em nosso coração e nos coloque numa situação onde nós possamos pedir a Jesus aquilo que nos cabe e tudo nos será atendido. É essa a mensagem de João. Vou repetir, capítulo 15, versículo 7. Tenham todos um bom dia.